Graça e paz, irmãos. Ai, grande privilégio é estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Os irmãos creem que Deus ama cada um dos irmãos? A palavra do Senhor fala que Deus ama, Deus corrige a quem ama, não é verdade? Amém. Eu quero deixar para os irmãos, antes de entrar na pregação, abram por gentileza em João 17, João 17, versículo 21, que é a nossa divisa. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vou ler novamente a parte A. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E aí, lendo esse versículo, o Senhor, eu me fiz a seguinte pergunta: o que é ser um? O que seria a unidade? E aí eu corri para o dicionário, que me diz o seguinte: unidade é a qualidade ou o estado de ser um ou único. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. E aí, pensando nesse significado, eu me perguntei, né? Fiz uma seguinte pergunta para mim, eu faço para os irmãos. Talvez seja uma pergunta retórica para alguns aqui, muito óbvia a resposta, mas a pergunta foi a seguinte: é possível sermos um se estivermos divididos? Os irmãos reflitam na pergunta. É possível sermos um se tiver divisão? É claro que não. Aliás, o próprio Cristo diz em tua palavra que um reino dividido contra si mesmo é devastado. Não subsistirá. E aí eu falei: Senhor, o que é que eu vou trazer para a tua igreja, Pai? O que é que eu vou falar para os seus filhos? E ele me levou para 1 Coríntios, capítulo 12. Peço aos irmãos que abram, por gentileza. Primeiras Coríntios, capítulo 12, eu vou ler do 12 ao 27. Os irmãos não reparem, eu estou com a minha pesca aqui, porque o nervosismo às vezes atrapalha e qualquer coisa eu olho no papel. Vamos ler. O meu título diz o seguinte: a unidade dos membros do corpo. Irmãos, essa passagem é muito rica. Deus falou tão profundamente ao meu coração. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale ao coração de cada um aqui. Amém. Versículo 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos muitos, irmãos, mas fazemos parte de um só corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 19, irmãos, diz o seguinte: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? É possível vivermos em Cristo sem fazermos parte do corpo? É possível sermos independentes? Eu não preciso de você, irmão. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Como eu disse aqui no início para os irmãos, somos muitos membros, mas fazemos parte de um só corpo. O corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Eu lendo essa passagem, eu vi como é interessante aqui que Deus ele usa a figura da igreja como um corpo. O funcionamento do corpo humano mostra como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. O corpo humano, irmãos, é feito por vários membros, vários órgãos, cada um com sua função, cada um com sua função, cada um colocado no seu devido lugar. E o que mais me chama a atenção no corpo humano é que, por mais importante que o membro seja, ele não funciona sozinho. Por mais importante que o meu coração seja, para bater, ele não funciona sozinho. O nosso coração é um órgão muito importante no nosso corpo. Mas para que ele funcione, ele precisa de uma quantidade grande de sangue rico em oxigênio para que ele funcione. É um trabalho que não é feito sozinho. Eu falei do coração, que é um membro muito importante. Vamos para os dedinhos dos pés, que para alguns não tem muito valor. O dedo do pé, nossos dedinhos dos pés, mais conhecido como falanges lá no sistema esquelético, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Ele é importante. Por mais que a gente não dê a devida importância, ele é importante para o nosso corpo. Vou mais a fundo. A nossa perna, a parte aqui de baixo, deixa eu vir para cá para frente. A nossa perna, não a nossa coxa. A nossa coxa, onde fica o osso maior do nosso corpo, que é o fêmur. A nossa perna possui 2 ossos. A tíbia e a fíbula. Ele é composto por 2 ossos.
Os dois são ligados um no outro. Aí os irmãos perguntam assim, para que dois ossos? Como muitos dizem aí, para que esse irmão? Ele não é importante no corpo. Voltando para os ossos. Se a gente tirar a fíbula, que é o osso mais lateral da nossa perna, a gente anda, até anda, mas os nossos movimentos da perna são limitados. Se nós tirarmos a tíbia, que é o osso da frente, que tem um poder de sustentação, ele é ligado na patela, que é o nosso joelho, a gente não anda, irmãos. Eles precisam estar juntos. E assim é o corpo de Cristo. Para funcionar perfeitamente, ele precisa estar juntos, um no outro. Eles precisam estar ligados um no outro. Por isso que eu fiz aquela pergunta, é possível vivermos em Cristo se não estivermos em comunhão com o irmão? Engana-se quem pensa que pode viver independente no reino de Deus. Nós precisamos uns dos outros. E, acima de tudo, nós precisamos de Cristo, que é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, é Ele quem manda. Não somos nós que somos os membros do corpo. E pensando sobre a questão de Cristo ser a cabeça, eu estava no meu quarto, pedindo a Deus direção. E Deus falava sobre a questão do cérebro, nosso cérebro, quanto ele é tão importante. Eu creio, irmãos, que não foi em vão que Deus disse que ele é o cabeça. Inclusive, ele usou o texto, aqui, como eu disse aos irmãos, representando a igreja como um corpo. E aí, eu conversando com o Felipe, eu disse, nossa, que lindo. Quando o nosso corpo, eu não vou explicar tão aprofundado, mas basicamente o que Deus falou comigo em relação ao cabeça, ser cabeça. Quando o nosso corpo sente alguma dor, quando tem algo de estranho no nosso corpo, o nosso cérebro, ele manda informação para o nosso corpo de que tem algo errado e por isso a gente sente a dor. O cérebro que manda a informação para o corpo e o corpo responde, irmãos. Cristo, que é o cabeça, é quem manda no corpo. É Ele que manda a informação para nós, membros do seu corpo, como devemos funcionar. E não podemos funcionar de forma independente, sozinhos. Infelizmente, muitos não estão vivendo essa comunhão que Cristo manda em 1 Coríntios. Não quer ser um com o seu irmão. Se o irmão te ferir, ele não é digno de meu perdão. Nós somos dignos do perdão de Cristo? Não somos, irmãos. Não somos dignos do perdão de Cristo. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama e nos perdoa. E é isso que Ele quer de nós. Que a gente ame verdadeiramente o nosso irmão. Que a gente perdoe o nosso irmão. Que quando o nosso irmão estiver caído, ao invés da gente apontar o dedo, que a gente levante o nosso irmão. O Senhor fala que é para nós ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Nada disso estava aqui, não. Aliás, muita coisa que está aqui, eu não sei se eu vou falar. É o Espírito Santo quem está guiando tudo. Eu chorei, fiquei nervosa, porque eu sei que não depende de mim.
como o meu pastor falou mais cedo, sem Deus nada podemos fazer. Então chegou um momento que eu disse: Senhor, eu preparei, mas fala o que o Senhor quiser. Eu não vou me importar com o papel. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus nos diz, irmãos, que é para nós lavarmos os pés uns dos outros. Se eu não me engano, está em João. Mas muitas das vezes a gente não quer lavar o pé do outro. Uma vez Giovanni, ele fez uma... Acho que foi Gel ou foi Leandra, se eu não me falha a memória. Passou uma dinâmica sobre isso, lavar os pés uns dos outros. Nossa, como foi vergonhoso para alguns de nós, inclusive para mim. Mas por quê? Eu me senti tão indigna de ser lavado os meus pés. Mas Jesus nos ensina isso, a cuidarmos uns dos outros. Tem um versículo aqui que fala, inclusive, sobre isso. Deixa eu ver se eu acho para os irmãos. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Precisamos cuidar uns dos outros, não de boca, mas em obra e em verdade. Eu estava pensando em casa sobre essa questão de cuidar, de valorizar. E aí eu pensei assim: Senhor, por mais que alguma parte do meu corpo me incomode, por mais que eu não goste de alguma parte do meu corpo... Algum irmão aqui tem alguma parte do corpo que não gosta? Não precisa dizer o que é, não, tá? Eu mesmo não gosto do meu dente. Quer dizer, eu gosto do meu dente, só que tem um dente que ele é montado, que é o daqui. Por isso que eu uso aparelho. Aí eu fiquei pensando, me incomoda ele, mas nem por isso eu arranco ele do meu corpo. Por mais que ele me incomode no momento, eu cuido dele. Por isso eu uso aparelho, por isso eu escovo os dentes, por isso eu vou sempre no dentista. Por mais que os irmãos tenham alguma parte do corpo que não os agrade, os irmãos arrancam? Os irmãos cortam do corpo? Não, né? Porque senão vai doer. Por que com o irmão a gente quer arrancar? Porque ele me incomoda. Porque ele não me agrada. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. E aí, estudando, falando com o Senhor, Deus, ele me trouxe uma passagem que, inclusive, Rafa trouxe na quinta-feira e foi confirmação do Senhor. Eu creio que foi confirmação. Abram, por gentileza, irmãos. Não estou seguindo aqui a risca, não. Mas abram, por gentileza, em Gênesis. Gênesis 11. Gênesis 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O meu título diz assim: Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia,
edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. E aí o Senhor desce a terra, confunde a língua deles, e aí os planos deles não vão à frente, quer tomar a glória que é de Deus a eles. No versículo 6, aqui diz: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Irmãos, a intenção aqui não era boa, mas olha como a unidade, o peso da unidade tem um poder tão forte. Imagine se nós estivermos juntos, unidos, com um propósito no Senhor. E é por isso que Satanás, ele investe tanto nas igrejas para causar divisão, porque ele sabe o poder que há em sermos um. É por isso que ele investe tanto nas igrejas para haver divisão, contendas, ciúmes, fofocas. Porque ele sabe que Deus não habita onde há divisão, onde há pecado. Deus trabalha na unidade, irmãos. Deus age na unidade. Que nós venhamos de fato entender o que é viver em unidade. Que eu venha a entender o que é de fato viver em unidade. Que os irmãos tenham misericórdia da minha vida. Antes de eu falar, o Senhor já falou comigo. Amém. Jesus. Vamos voltar para 1 Coríntios. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Lembra dos dedinhos do pé que eu falei para os irmãos? Eles são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
Ou deveria, né, irmãos? Como a palavra do Senhor fala que é para chorar com os que choram. Por que muitas das vezes, quando o nosso irmão está caído, a gente se alegra por isso? Versículo 26, parte B. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se alegrar com os que se alegram. Se alegrar quando o irmão conquista algo, irmãos. Não sentir inveja. Ah, Jéssica, eu não sinto inveja, não. Será, irmãos? Saul, que era ungido de Deus, sentiu inveja de Davi. Davi, que era homem segundo o coração de Deus, matou um homem inocente e desejou a mulher dele. Por que nós não podemos também sentir inveja do irmão? Não podemos, mas infelizmente muitas das vezes sentimos. Davi, embora errou, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia o pecado dele e o quanto ele era dependente do Senhor. Saul, ele sentiu inveja de Davi e o perseguia. Na realidade, ele perseguia Davi desde o início. Desde o início, Saul perseguia Davi. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele fez diferente, irmãos. Ele nos deu uma lição. Ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque que nós queremos, se possível, matar uns aos outros, machucar uns aos outros. E, infelizmente, não admitir que estamos errados e pedir perdão ao outro. Achando que Deus está achando isso bom. Mas Ele não está. O Senhor nos ensina a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. Parece repetitivo, mas se o Senhor está falando, é porque a igreja precisa praticar. Amar uns aos outros, verdadeiramente sermos um. Nós somos uma família. Nós temos os nossos defeitos, temos os nossos problemas, como qualquer outra família. Mas no final de tudo, nós perdoamos uns aos outros e continuamos juntos. Ou esse deveria ser a nossa atitude. Toda família tem seu problema, mas no final, quando o filho precisa do pai e da mãe, a mãe e o pai sempre vai estar lá para acudi-lo. Precisamos um do outro. Ai de mim se não fossem as orações dos irmãos. Ai de mim, irmãos. Não sou independente no reino de Deus. Não sou autossuficiente no reino de Deus. Não posso funcionar fora do corpo. Posso não. Se eu jogar, voltando para a ilustração do corpo humano, se eu jogar um objeto aqui na frente, é possível que o meu pé
saia do meu corpo e vá até a caneta? Não é possível. E mesmo que isso acontecesse, que não vai acontecer, se ele chegasse lá para pegar a caneta, como é que eu ia pegar a caneta sem a mão? Isso é só uma ilustração que não dá para a gente viver fora do corpo. Não tem como meu pé sair correndo do meu corpo e ir andando pela igreja e pegar a caneta. Não tem como. Para ele funcionar, ele precisa estar ligado com a minha perna e o meu corpo todo juntinho, ajustado, para então caminhar até a caneta, pegar a caneta e trazer de volta para cá. Irmãos, a brasa, me corrijam, a brasa fora da fogueira... Me ajuda em nome de Jesus. A brasa fora da fogueira apaga. A gente fora do corpo, fora dessa comunhão aqui, ó, vamos apagar. Porque aqui é onde a gente se fortalece. É onde a gente levanta uns aos outros. É onde a gente juntos adoramos ao Senhor, que é o cabeça. E eu volto a dizer aos irmãos, se Ele é o cabeça, se Ele manda, o corpo tem que obedecer. Glória a Deus. Eu separei aqui para os irmãos alguns versículos que falam, né, como Deus ama a unidade e como Ele age aonde há unidade. A gente vai dar uma repaginada na Bíblia. Abram, por favor, irmãos, em Salmos 133. Vamos ler do 1 ao 3. É um salmo bem pequenininho. Diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há união, o Senhor libera, ordena a bênção e a vida. E ainda diz que é tão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. Abram, por favor, em Eclesiastes 4. Versículo 12. Diz assim, Eclesiastes 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se nós estivermos ligados uns nos outros, é muito mais difícil que a gente caia, irmãos. Se a gente estiver unidos no propósito, buscando ao Senhor, juntos, ajudando uns aos outros, esse cordão, esse laço, é muito mais difícil de se quebrar, ou não vai se quebrar. Porque, como eu disse aqui, Deus, ele age aonde há a unidade. Como a gente vai falar de Jesus? Como a gente vai levar o evangelho aí afora? Falar do amor de Cristo se aqui dentro não houver união. Amor. Abram, por favor, em Mateus 23. Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. Rabi quer dizer mestre. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Vou ler de novo, irmãos. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. Só existe um mestre aqui, que é Jesus. Não existe nenhum outro a não ser ele. Por que às vezes a gente quer ser Deus, julgando o irmão, nos sentindo melhores do que o irmão? A palavra do Senhor diz que há um só mestre, que é Cristo. E ainda diz assim, ó, e todos vós sois irmãos. A gente quer machucar o nosso irmão de sangue? Então, às vezes dá vontade assim, né, de se estresse e tal, mas a gente não quer o mal do irmão, irmãos. A gente não deseja o mal do irmão. A gente briga, a gente se desentende muitas vezes, mas a gente não quer o mal do irmão. A gente ama o nosso irmão. E assim deve ser aqui na igreja, no corpo de Cristo como geral, tá, irmãos? Mas como eu estou pregando aqui, eu falo aqui. Abram, por favor, em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 4, que diz assim, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam o quê, irmãos? Todos reunidos, juntos.
não repartidos. Por isso que no início eu falei aos irmãos que Deus habita onde há a união. Aqui estavam reunidos. Eles falavam a mesma língua, a mesma fala. E olha o que aconteceu aqui. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Engana-se, irmãos, quem pensa que é possível viver uma comunhão com Deus e não ter comunhão com seu irmão. Engana-se quem pensa que para viver uma comunhão, intimidade com Deus, só é possível se eu buscar o meu individual com o Senhor. É importante, sim, a gente buscar o nosso secreto com o Senhor, mas é importante também a gente buscar o Senhor juntos, vivermos juntos, amar uns aos outros. No reino de Deus não há parcialidade, viu, irmãos? Ou é ou não é. Aliás, o Senhor disse que o morno, ele vomita. Ou a gente obedece ou a gente obedece, porque o mestre é Ele. E que o Senhor me ajude em nome de Jesus. E para finalizar, eu deixo para os irmãos Romanos 12. Versículo 5. Diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu poderia aqui deixar para os irmãos vários textos, várias passagens, mas eu paro por aqui. Foi essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que em nome de Jesus a gente venha viver de fato a unidade em Cristo, que a gente venha pedir ao Senhor que nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer, e que em nome de Jesus a gente venha obedecer à voz do nosso Mestre, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Muitas das vezes a gente não faz por desobediência. Eu falo por mim. O Senhor diz: vá até o irmão, peça perdão. Ah, Senhor, mas quem errou foi ele. Ah, Senhor, mas não sei o quê. E o Senhor diz: vá até o seu irmão. Eu estou mandando. Vocês são um corpo. E eu sou a cabeça. Não é possível funcionarmos de forma independente, como corpo humano. Para essa mão fazer esse movimento, para eu pegar algum objeto, eu preciso que o meu braço me ajude a ir. Para eu andar, eu preciso que a minha perna vá comigo. Não tem como eu tirar a minha mão e tirar o meu pé e sair da igreja e o corpo ficar aqui, não, irmãos. Eu preciso estar ligado com o meu corpo. E assim é a igreja de Cristo. A Bíblia fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver ao Senhor com mágoa no coração, não, irmãos. De nós mesmos a gente não consegue, eu sei, eu não consigo de mim mesma. Mas o Senhor nos ajuda, é Ele quem nos capacita. Que nós venhamos a pedir a Ele ajuda. Ele sabe que a gente precisa, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós, Abba. Me ajude. Me ajude a te obedecer. Porque o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso íntimo. Ele vê quando a gente quer fazer a vontade dEle. Quer andar em unidade.
Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.